gente, estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesta quarta-feira, as leituras elas falam para a gente que o povo vacila na fé, apesar das promessas e dos feitos de Deus, que chama todos ao banquete do reino e cujo projeto amoroso não comporta distinções. Então, a primeira leitura de hoje está em Números capítulo 13, versículo 1 a 2. Depois o versículo 25 a 33. E depois o capítulo 14, versículo 1. Depois o versículo 26 a 30. Depois o versículo 34 a 35. Números capítulo 13, versículo 1 e 2. Depois o versículo 25 a 33. Depois o capítulo 14, versículo 1. Depois o versículo 26 a 30. E depois o versículo 34 a 35. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés, espiaram, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles, e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe, e disseram-lhe: Fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. E os amalquitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam a montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens e filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes, assim eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, e os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os vossos filhos, que dizeis, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias, por cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu apartamento. Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão, e aí falecerão. Então, como nós podemos ver aqui nessa primeira leitura, né? A gente viu que o povo vacilou na fé, né? Apesar das promessas e dos feitos de Deus, né? Deus ali quer
graças àquele povo, né? E aquele povo, infelizmente, não confiou em Deus e todos se revoltaram, né? Então, que nós não sejamos assim, muito pelo contrário, que nós possamos sempre abraçar, acolher os projetos salvíficos de Deus para a nossa vida, que nós possamos sempre cada vez mais termos fé, confiarmos, depositarmos toda a nossa confiança em Deus, porque como eu sempre falo, né, Ele tem o melhor para nós, né? Ele nunca quer o nosso mal. Então, basta que nós nos convertamos, que nós realmente possamos, né, caminhar, né, em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, né, e acolher o projeto salvífico para a nossa vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. Mateus, capítulo 15, versículo 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E naquela mesma hora, sua filha ficou. Então essa leitura do Evangelho, né, ela nos ajuda, né, ela ajuda a gente hoje a entender, né, os destinatários, né, da salvação trazida por Jesus, né? Deus, né, tem um projeto na nossa vida, né? E ele não comporta distinções. A gente viu, né, que ali uma mulher cananeia foi até Jesus, né, pedindo para que Jesus curasse a filha dela, porque a filha dela estava endemoniada, né? Mas aí e aí os discípulos, Jesus não falou nada. E aí os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. E aí Jesus respondeu: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí a mulher aproximou, né, prostrou-se e disse: Senhor, socorre-me. E aí Jesus disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. E aí a mulher insistiu: É verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, a mulher, né, depositou toda a sua fé, toda a sua confiança em Jesus de que ele poderia curar a filha dela, né? E de fato ele podia curá-la sim, né? E aí Jesus, admirado, né, com a fé daquela mulher, ele disse: Mulher, grande é a tua fé. Seja feito como você quer. E desde aquele momento, desde aquela hora, né, a filha da mulher ficou curada. Então a gente viu a fé daquela mulher, né, de chegar até Jesus e pedir que ele a curasse, né? E aí só através da palavra Jesus curou a filha da cananeia. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, depositar a nossa confiança em Jesus, depositar a nossa confiança em Deus e abraçar o seu projeto salvífico, né? E abraçar cada vez mais o projeto salvífico para nós. Porque Jesus veio para salvar a humanidade. Ele veio para converter a humanidade. Então que nós possamos sempre abraçar esse projeto salvífico para a nossa vida e depositar a nossa confiança em Deus sempre cada vez mais. Certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço.
Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.